Instituto CELEB, nós vamos falar um pouco sobre as questões que nós vemos e ouvimos relacionadas ao Espiritismo, porque é o que nós nos preocupamos, né? Com a divulgação da pureza do Espiritismo. Nós temos esse compromisso para com a nossa própria consciência, porque não estamos aqui para agradar, nem para criar sistemas, nem para trazer ideologias de outras religiões, né? Ou melhor, de religiões, porque o Espiritismo não é religião, nem para trazer nossos comportamentos pessoais. Então, claro, quando nós nos preocupamos com a pureza da divulgação da doutrina espírita, automaticamente nós buscamos estudar, porque vale a pena ressaltarmos que, infelizmente, o espírita, muitos espíritas, é lamentável a gente dizer isso, mas quem deveria estar contribuindo para a divulgação da doutrina espírita, até porque a divulgação da doutrina espírita, o homem, o espírito encarnado, contribui em maior soma para o seu progresso diante da divulgação da imortalidade da alma. Ele contribui para o seu progresso. Não é que ele contribui para o progresso dos outros, não. Os outros só são os meios que o Pai está lhe dando. Mas é de extrema importância dizermos isso. Mas o que vemos é o contrário, principalmente de pessoas que dizem ser espírita. Elas dizem, porque quando vai se buscar nessas pessoas, muitas dessas pessoas, a base da doutrina espírita, a sua real informação, elas trazem consigo informações totalmente distorcidas, informações que até comprometem até o que elas seguem. Comprometem mesmo. Sabe por quê? Porque quando você segue algo ao qual você não procura ter bases, você não procura raciocinar o que você fala, o que os outros dizem, porque brasileiro, meu amigo, já gosta de frase formada. Brasileiro já gosta de frase formada. Você quer ver uma coisa? Quando muita gente diz assim, a primeira impressão é que fica, nem sempre. Nem sempre. Para quem reflexiona, vai ver que a primeira impressão é algo que vai ser avaliado de acordo com as circunstâncias que a pessoa está apresentando. Então, olha aí uma ideia formada, porque alguém diz, a primeira impressão é aquela que fica. Então, isso criou uma base. Todo mundo tem que dizer isso. A primeira impressão é aquela que fica. Então, se a pessoa usou de má educação, ou de má comportamento, ou de uma ideia totalmente diversificada, pelo simples fato dela estar sendo visitada naquele momento, as pessoas não procuram raciocinar, não procuram conhecer. E é isso que acontece com o Espiritismo. As pessoas não querem conhecer o Espiritismo, não querem conhecer mediunidade, não querem conhecer consequências morais. Tanto sim que falam de ética. O Espiritismo não está ligado à ética, porque ética, ela é um conceito eminentemente físico. Ela estabelece ao profissional um comportamento que, enquanto ele está vinculado àquela instituição, ele tem que seguir aquela metodologia criada por alguém que achou que aquilo vai servir para muitos. Então isso é ética. Moral não. Por que moral não? Porque moral, ela está vinculada à vida sucessiva do espírito. Porque a moral, ela é a atitude que irá gerar a esse espírito consequências boas ou ruins. Então isso é moral, porque o espírito ele age
ele modifica, ele transforma. As suas ações é eminentemente inteligente. Então é por isso que ela é moral, porque ela interfere, ou melhor, o Espírito interfere na lei ou ajuda essa lei de forma equilibrada. Então isso é moral. Da mesma forma é a mediunidade. Porque hoje não se sabe diferenciar, porque existe uma diferença. Todos nós somos médios. A mediunidade, ela é a faculdade inerente ao espírito. O que é isso? Ela faz parte de nós. Ela não precisa estar ligada a nenhum conceito religioso, a nenhuma religião, porque ela é do espírito. São as faculdades que Deus nos deu para captarmos, progredirmos diante das leis que Ele mesmo deu. Então isso é mediunidade. Então, claro, o Espiritismo, como uma doutrina eminentemente sublime, sem nenhuma mancha do passado e com nenhum ator para assim manipulá-la, ou nenhum representante, porque o Espiritismo não tem representante, principalmente líder. Não existe no Espiritismo esses conceitos religiosos. O Espiritismo é uma filosofia que não está ligado à filosofia materialista, porque está lá no dicionário, que vocês irão ver, filosofia é a ciência que estuda o aparecimento do homem. A filosofia espírita é a ciência que estuda a natureza do homem. É diferente, porque a natureza do homem ela é espiritual. Ela não está ligada, ou melhor, ela não é uma organização física, como os fisiologistas e alguns espíritas que querem a todo momento e a qualquer preço denegrir a doutrina espírita. Infelizmente é vergonhoso isso. É por isso que a doutrina espírita, eu acredito o seguinte, como já foi se falado aqui, toda vez que o homem nega a lei da imortalidade da alma, ele está plantando sérias consequências para ele vir arcar. Porque ele está sendo uma pedra de tropeço para essa sociedade. Ele está contribuindo para o atraso. Porque quanto mais é divulgado que o homem é simplesmente uma organização física, o homem passa a se tornar cada vez mais miserável, descrente, religioso, porque a religião ela não traz nenhum benefício ao homem. Por que você está dizendo isso? Basta ver as instituições. Elas são eminentemente egoístas. Cada irmão ao seu lado é alguém ao qual ele tem que se debater e não ajudar. É por isso que quanto mais se cria instituições em todos os aspectos, instituições educacionais, instituição filantrópica, que não seja de ordem espiritual, porque aqui na nossa casa a nossa instituição é de ordem filantrópica, mas eu não tenho nenhum vínculo com interesse de nada de ninguém. Tudo sai do nosso bolso. Tudo que temos aqui sai do bolso de cada um de nós. Não temos nenhum vínculo com quem quer que seja. É necessário dizermos isso, né? Então, a filantropia, ela traz como ajuda o investimento daqueles que ali visita. Então, as instituições educacionais
educacionais, filantrópicas, né? Governamentais, elas não vão mudar, gente. Porque enquanto o homem não mudar, as coisas continuarão da mesma forma. Porque o mal está no homem. O homem é o próprio remédio. Então não adianta criar defensoria de não sei lá das quantas, né? Política de social que vai levar o jovem disso, daquilo. Instituições que vai fazer com que haja uma desintoxicação, né, dos drogados. Porque isso vai ocorrer sempre, porque o mal está em nós. O homem é que é imoral, não são as instituições. Então, quando se cria uma instituição para amparar essas pessoas, está sempre visando o exterior. Ele foi vítima de tal ou tal substância, ele foi vítima de tal ou tal violência. Mas se buscassem realmente, não é que vai se fazer ninguém crer em nada, porque já diz os grandes filósofos, crer é uma postura pessoal de cada um, é de fórum íntimo. Crer em algo é do nosso fórum íntimo, ninguém vai nos convencer a nada. Ninguém vai nos convencer a crer nisso ou crer naquilo, porque é assim, porque é assado, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer. Não, porque se assim não fosse, não viveríamos em uma sociedade onde a obsessão campeia e ninguém acredita, nem os próprios espíritas acreditam. Muitos desses espíritas não acreditam. Sabe por que não acreditam? Porque se acreditassem, não veríamos as instituições, muitas dessas instituições espíritas, fechando a porta para as comunicações. Quando criam lá shows para médios, né? Eventos que não condizem nada com a orientação espiritual, eventos que estão ligados muito mais às situações pessoal de cada um do que com a própria doutrina espírita. Primeiro, vejamos o seguinte: trazermos ideias pessoais para o espiritismo é um estado decadente, porque o espiritismo ele não está aqui para ser dirigido por eu acho, fulano tem que ser amoroso, né? Fulano é muito estúpido, fulano é assim, fulano é assado. Primeiro, ninguém está aqui para estar julgando ninguém, a gente está aqui para trabalhar. E outra, está aqui no Livro dos Médiuns que muitas posturas é necessária, porque as pessoas, muitas pessoas, têm a ideia de que ela está agindo bem diante da doutrina espírita, porque não pega no livro para estudar. E aí não quer se submeter à orientação, não quer se submeter ao esclarecimento, não quer se disciplinar. E aí acaba achando que o mal está sempre naquele que quer ajudar, que acontece com muitos médiuns. É por isso que médium que trabalha na instituição espírita, ou ele se disciplina, ou ele passa a ser meio de perturbação. Porque ele fornece, não é porque nós estamos nas instituições espíritas que a gente não fornece energia para os espíritos, não, a gente fornece. Porque esses espíritos, como é que a gente avalia a questão do fornecimento de energia? É a questão da sintonia, na mesma faixa. Então, se nenhuma instituição espírita é necessário nos prepararmos, porque nós vamos trabalhar de forma espiritual, é por isso da questão de chegar cedo, 15 minutos, a questão das vestes,
sentimento de trabalho, como vamos agir, a comunicação para com o dirigente do que está se passando consigo, né? A disciplina do trabalho, porque, gente, é necessário dizermos o seguinte: vocês sabem por que eu, Luciana, digo que as instituições espíritas estão fechando a cara com os espíritos? Porque muitas dessas pessoas que frequentam essas casas, elas já adentram as casas conversando futilidades, coisas, é necessário dizer, as energias da nossa casa é uma energia, a energia da instituição espírita séria é outra energia. Não vamos misturar as coisas. Aí traz de lá que fulano fez, traz de lá que filho vai fazer, traz de lá que marido vai fazer. Tá ali para isso? É essa a postura dessas pessoas. Aí quando o espírito começa a se manifestar, bom, ali é um Deus me acuda. Claro! Qual é a postura dessa criatura ao chegar? Se preocupar com as coisas lá fora? Primeiro, recolhimento de extrema importância. Não se pode estar com o espírito sério sem recolhimento. Porque o recolhimento é a avaliação íntima que a gente vai fazer. É o silêncio das nossas ideias materialistas para que elas sejam enfraquecidas ao longo do tempo e darmos fortalecimento às ideias espirituais. E aí o que é que acontece? Os próprios dirigentes espíritas são os primeiros a fortalecer isso. Os médios daqui trabalham assim assado. Criam metodologias como criaram com o senhor André Luiz, né? Onde está lá que tem que ter X médios para trabalhar. Kardec trabalhou com 1000 médios. 1000 médios Kardec pesquisava. Porque essas comunicações elas tinham que ser autênticas. Porque a mediunidade ela é igual para toda a humanidade. A humanidade é médium. O que diferencia é a sua graduidade. Porque o médium ele pode trazer uma mediunidade de psicofonia, que é a mais divulgada e que muitos não se dão conta de que muitas das vezes estão sendo veículo de escândalo, porque falam tanta besteira, principalmente relacionada à vida dos outros. Tenham cuidado, porque o que Kardec diz é o seguinte: o médium, a sua influência moral, ela é de grande importância. E o que é influência moral? É as práticas viventes dessa criatura. E quanto mais a criatura é relaxa, é leviana, porque essa coisa de dizer, fulano faz mal, quem é que não faz mal? Quem é que é santo? Hein? Santo não existe, uma coisa. Quem é que é perfeito? Quem é que não pensa no mal? Hein? Agora a questão é a disciplina desse médium. No livro Obras Póstumas, tem lá referente a um médium que ele dava comunicação para Kardec. Ele dava como, Kardec estudava sua mediunidade e os espíritos esclarecidos utilizavam muito ele, né? Mas ele era um médium muito ambicioso. Ele era ambicioso. E claro, tudo que ele fazia, ele queria retorno. E aí, ele passou algo referente às questões de divulgação da doutrina espírita, e os espíritos advertiram a Kardec que ele não era confiável. Apesar de ter uma mediunidade muito desenvolvida, mas o espírito encarnado não era confiável. E foi dito certo, com o tempo esse médium descambou para outros fins. Olha aí.
Então, o médium ele tem que ter o compromisso de passar realmente o que é sério. E tem que também saber, porque criou-se assim eu não diria lei, mas assim, um proceder. Bom, só se comunica espíritos de escola. O espírito iluminado. Isso não está na doutrina espírita. Eu não sei de quanto esses espíritas viram isso. O que está na doutrina espírita são espíritos esclarecidos. É isso que está na doutrina espírita. Leiam o que vocês vão ver. E o que também está lá na questão da escala dos espíritos é que todos os espíritos, desde o mais inferior até o mais esclarecido, se comunicam. E todas essas comunicações servem para esclarecimento do homem. Tanto sim que Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele entrevistou vários espíritos de várias situações, que viveram várias situações. Então, claro, essas comunicações elas são importantes, mas é necessário que o seu dirigente e os seus companheiros, que são os médios, como diz Kardec, porque os médios, assim como o seu dirigente, todos são companheiros, então tem que estudar. Tem que estudar. Porque senão há uma dissonância de ideias. O médium vai querer, porque é isso que a gente vê, viu? É isso que a gente vê nesse movimento. Médium porque bom médium não existe. Aqui no mundo de prova e expiação, não se engane. Bom médium aqui não existe. Ainda não encontrei nenhum. Porque todo aquele que tem a mediunidade ostensivamente, ele tem um pouco de desequilíbrio. Porque a sua própria situação perispiritual favorece isso, nesse mundo de provas e expiações. Então ele não é bom médium. Porque bom médium é um conceito muito além do que nós vemos. E o que vemos são médios com a mediunidade muito desenvolvida, porém querendo ser mais do que os outros. Porque ele não estuda, ele não se disciplina, e por força da sua mediunidade ele quer impor aquilo que ele acha que é certo por intermédio de ouvir, ver, sentir, que são as classificações dos médios, né? É por isso que a gente vê em muitas instituições que elas só conhecem duas mediunidades, dois tipos de mediunidade: a psicografia e a manifestação. São esses dois tipos de mediunidade que a maior parte das instituições conhece. O médium escreveu ou falou, é médium. Não se procura ver se esse médium é psicometra, se esse médium é intuitivo, se esse médium é audiente, porque isso tudo são classificações de médium. Tudo isso é médium. Tudo isso é mediunidade. Todas essas mediunidades temos. Elas se manifestam nas instituições ou em qualquer outro lugar, gente. Porque a manifestação mediúnica, ela traz para o encarnado, olha aí a questão moral na mediunidade, ela traz para o encarnado a situação do espírito e a certeza da vida pós-morte. Então é uma atitude moral, porque a mediunidade, vocês querem ver? Quando o Carlos Bernardo Loureiro fez aquela pesquisa que ele mesmo apresentou da noiva, aquela pesquisa ela teve uma grande repercussão. Teve uma grande repercussão. Ah, mas em que entrou aí a questão moral? A questão moral entrou em que o espírito se manifestou da mesma forma em que ela idealizava a noiva. A noiva está
nossas, elas se exteriorizam como espírito. Nós não somos seres abstratos. Infelizmente querem fazer isso, né? Querem dizer que o espírito é um ser abstrato. Tanto sim, nessas instituições é assim. Se o médium, eu não vou, porque se eu não fosse espírita, eu não seria nada. Eu sempre digo isso aqui. Até porque eu sempre fui o tipo do encarnado que eu sempre fui muito questionadora. Sempre fui. E eu nunca suportei, eu ia por força de influência dos meus pais quando eu queria. Quando levavam para a missa, mas eu nunca suportei religião. Nunca suportei. Até porque quando minha mãe dizia, me dê a bênção, eu ficava por aqui. Quando eu comecei a ser espírita, eu comecei a banir tudo isso. Olha aí a questão de nós a nossa crença ser foro íntimo. Os meus parentes me cobravam e eu dizia a eles, eu não vejo fundamento nisso. E até hoje minha mãe me cobra porque eu não dou a bênção, não dou a bênção a ninguém. Eu não preciso de bênção de pai e mãe. Eu sou um ser livre. Né? Essa coisa da benção pai, benção mãe, não tem bênção a ninguém, rapaz. Eu estou aqui para ser isso é escravização. Isso é submissão. Eu não estou aqui para ser submissa a ninguém, estou aqui para ser submissa a Deus. Nem a Deus, as suas leis, porque Ele já criou. Então, quando você estabelece, entre outros, a questão da submissão, você está dizendo que ele é melhor do que você. Ninguém é melhor do que o outro. Nós somos mais, progredimos mais do que o outro. Mas submissão, quem criou isso foi as religiões. Sabe para quê? Para que a criatura visse no outro o seu superior. O seu superior. E até hoje campeia. Então eles sempre cobravam de mim. Que não dá bênção. Que negócio de bênção, rapaz? Aí dá bênção e vai esculhambar pai e mãe. Dá bênção avó. E é por isso que os asilos estão cheios. Sabe por quê? Porque filho não veio para aqui para ser escravo de pai e de mãe, nem pai e de mãe ser escravo de filho. Né? Na lei divina, gente, está lá nos livros da codificação. Pegue as revistas para ler, leiam, vocês vão ver. Eu fico chateada com isso, quando uma pessoa que se diz espírita tem tanta postura que a gente fica horrorizado. Que deveria ser o primeiro a fortalecer as ideias imortalistas, porque é ela que faz uma sociedade progressiva. Quando eu digo a um ser que eu pari por força da determinação, é por isso que quando diz assim, eu sou isso graças a meu pai, eu não sou graças a ninguém, eu sou graças a mim. Sabe por quê? Porque o meu progresso foi eu que fiz. Eu posso sim agradecer a meu pai e minha mãe pelo investimento de sentimento que ele tenha para comigo, de investimento. Mas porque ele me recebeu, não, porque ou ele querendo ou não, Deus estabeleceu isso. Quem estabelece a nossa vinda é Deus, não é pai e mãe. Pai e mãe simplesmente só é quem vai receber. Por quê? É indecente, é violento. Não, gente, nós somos irmãos. Nós caminhamos juntos na decência e na indecência. Quando um estabelece ao outro as imoralidades, incentivando, levando as misérias, ele se compromete. É essa questão que deveria ser nessas instituições colocada, que quando você contribui para certas situações divergentes, você voltará para o mesmo campo onde você criou, porque você não sairá daqui simplesmente por ser espírito. Então eu sou espírita, né? Quando eu sair daqui eu vou para outra dimensão, que é acessar maluquice, é bobagem. Vou para outra dimensão. Para quê? Por quê? Eu sei que a gente vai para algum lugar de acordo com a vibração que nós criamos em nós. É que nos possibilita sair ou ficar. É por isso que o nosso corpo, ele se identifica com essa leva. Porque nós somos imperfeitos. As mesmas organização
molecular do planeta é a mesma do corpo, com diferenças de mudanças energéticas. Mas isso está no livro da codificação. Leiam. É por isso que os espíritos mais sutis, eles sentem uma grande dificuldade de penetrar nessa região sombria que nós vivemos. Porque não é porque eles não criam, é porque Deus criou perfeito. É porque eles trabalharam em prol de diminuir a intensidade dessas energias materialistas. E aí não há uma compatibilidade de energia para com essas criaturas, mas vem similar espíritos que tenham uma certa, vamos dizer assim, similitude, vamos dizer assim, porque não estou encontrando uma palavra que venha a ter uma concordância. Mas o que acontece? Quando eu desencarnar, eu vou para outra esfera. Para onde? Você criou isso? Você transformou? Ou a criatura leva uma reencarnação de 50, 60, 80 anos nas drogas, nos vícios, na miséria. E aí, quando desencarna, ou vira Vossa Excelência, ou então é um espírito bom. Por coisa nenhuma. Coisa não é por aí, não. Da mesma forma é o espírita. Ah, porque eu fui espírita. E daí? Rótulo não esclarece ninguém. A gente sabe como é que a gente visualiza essa questão. Otília, a nossa irmã Otília, né, que está lá divulgada pelo nosso próprio irmão, viu? Não é eu que estou aqui divulgando nada não, pelo amor de Deus. Divulgada pelo nosso próprio irmão. Viveu dentro de uma instituição espírita 30 anos, cuidando dos seus semelhantes em todos os aspectos sociais. Social. Também, segundo, era médium. Mas, infelizmente, a irmã esqueceu de buscar os princípios de comportamento nesse mundo. E aí? Cadê? Tanto sim que desencarnou, ficou preso aos despojos mortais, dando gritos e mais gritos e mais gritos. Não buscou se preparar enquanto estava no corpo porque nós temos que nos prepararmos mesmo. Eu mesmo faço isso. Muitas das vezes eu me pego pensando, como é que eu vou desencarnar? Como será a minha situação de desencarnar? Como é que eu vou me comportar? Porque quem vai sofrer sou eu que vou ter essa percepção. Ah, você é maluca? Ah, eu sou maluca, é? Eu sou maluca, né? Tudo bem. Mas é isso que a gente vê. As pessoas dizem, eu vou me preocupar com a morte. Eu não vou me preocupar com a morte, porque a morte não existe. Eu vou me preocupar com o meu retorno. É diferente. Porque, infelizmente, divulgada de forma equivocada, principalmente no meio dos espíritas, a morte, fulano vai morrer. Ninguém vai morrer. Não existe a morte. O que existe é o largar do corpo físico para o mundo espiritual. A nossa própria natureza. Então não se... eu vou me preocupar com isso. Eu vou, porque eu tenho contas a prestar com a minha consciência. Desde quando eu não vou morrer, eu estou aqui passando uma temporada que eu tenho que buscar de forma melhor possível, largar as minhas imperfeições, caindo, levantando, gemendo, chorando, gritando, gemendo, né? Que é assim que a gente vive. Eu não sou diferente de ninguém, né? Eu também tenho minhas dores, minhas amarguras, minhas tristezas, enfim, tudo que um espírito imperfeito tem. Eu tenho, eu vivo, né? Porque essa coisa de dizer, porque infelizmente criaram assim uma faixa. Ah, você é espírita, você não passa assim, porque espírita não é diferente de ninguém. A questão do espírito é que ele tem esclarecimento e isso alivia muitas das vezes
suas problemáticas. E pelo fato dele buscar conhecimento, isso dá a ele melhor condição do que aquele que nada busca. Mas a questão de sofrimento, até porque o sofrimento não é só aquele físico, é o sofrimento moral. As decepções, as questões vinculadas à moral, que são de ordem do sentimento, também faz o espírito sofrer. Ninguém é feito de pedra. Ninguém é feito de pedra. Então tudo isso vale a pena. É necessário a gente refletir. Porque se cria rótulo querendo lançar a doutrina espírita. E, claro, criando rótulo, jogam para o escanteio a questão da mediunidade. Observe que a pesquisa desses homens que se comprometeram, que quiseram, que gostavam, porque muitas das vezes a gente diz assim, se compromete, mas o comprometimento também traz incluído gostar. Gostar. Muitos desses homens amavam o progresso do seu semelhante, tanto sim que contribuíram, né? Deram de si, porque amar, como dizem, amar é aquele, ou melhor, tem-se uma concepção de que amor é aquele que é individual. O amor, ele é incondicional. Ele é para todos. Porque quando se lança ao outro a preocupação de querer ver bem, para Deus é maior mérito. Porque está se sacrificando por alguém. É por isso que quando diz que a família, vocês já puderam ver em mim que eu tenho assim uma certa eu não digo assim, uma certa visão sobre essa questão, mas eu acredito que isso foi de sucessivas reencarnações minha. E eu aprendi muito com o espiritismo, sabe por quê? Porque antes de ser espírita, eu era muito vinculado aos meus entes consanguíneos. Eu era muito vinculado, principalmente a minha mãe, né? Como essa vinculação me trazia para com ela uma certa submissão. Mas, olha aí a questão do fórum íntimo, da crença do fórum íntimo. E, claro, eu busquei estudar. Eu comecei a me desvencilhar. Esse foi o ponto para eu me tornar dona de mim mesma. Eu comecei a andar com os meus próprios pés. E eles me cobravam. Porque antigamente eu tinha aquele sentimento amoroso de estar com aquela coisa de acarinhar. E hoje não. Hoje eu uso a razão. Sabe por quê? Porque as minhas percepções me mostram, e de acordo com o meu, a minha vontade de estudar, de buscar, eu vi que eu estava me prejudicando e prejudicando a ela. Tanto aos meus, tanto sim que muitas atitudes tomadas no meu ciclo familiar ajudou muito a minha família hoje estar equilibrada. Muito. Porque hoje, quando ela diz determinada coisa, eu falo de imediato, porque a minha consciência me cobra que se eu não falar hoje, amanhã eu venho para falar de novo. Aí eu aproveito e falo. Olha, não é assim não. É assim, ó, sabe por quê? Porque a senhora vai sofrer isso. Tudo de você é espiritismo. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou individual.
Eu sou um ser solitário. Eu não posso ficar presa à minha família porque eu não magoar, porque vai sentir, porque vai morrer. A gente só morre no dia certo, viu? A gente só morre no dia certo. Porque muitas vezes, vai se falar, a pessoa vai ficar magoada e vai. Então você aguenta voltar de novo e consertar. Quem não quer sou eu. Tá entendendo? Exemplo. Muitas das vezes, quando está falando, eu disse: olha, minha filha, agradeça a Deus por ter uma filha espírita. Aí agradeça a Deus por ter, como essa filha espírita, amigos que estão lhe ajudando. Porque muitos não estão tendo esse merecimento, não, viu, filha? Então trate bem, viu? Para ter, porque a gente só tem quando a gente trata bem. Olha aí. Porque é idoso tratando. Vem cá, por que idoso para tratar mal? Para esculhambar. Não é verdade? É a mesma coisa do doente. Tá doente, tá grossa, tá estúpida. Ela é assim. Certo que as situações, muitas das vezes, nos afeta. Mas e por que quando gosta, trata bem? Olha aí a questão moral. Porque os espíritos, eles não nos culpam porque somos idosos. Outro dia, eu estava ali na nossa pesquisa, aí teve uma comunicação de um espírito que disse assim: eu cheguei aqui cedo, eu sou idosa, que não sei o que, peguei a caixa de fósforo. Eu estou pegando uma fila, segundo ele pegar a fila. Bom, mas não é idoso no mundo espiritual, não deveria estar pegando fila, porque aqui é assim, né? O idoso bate uma perna, meu amigo, o dia todo. Quando pega o ônibus 0800, ele quer ir sentado, né? Você é jovem, sim, meu amigo, eu sou jovem, mas eu estou cansado porque eu também trabalho. Aí bate uma perna o dia todo. Mas é idoso, tem que respeitar. O respeito tem que partir dele primeiro. A compreensão tem que partir. Ele é idoso no físico, mas ele não é maluco, não. Eu não estou certa? Estou, sim, eu estou certa. Né? A mesma coisa, porque foi reservado, exemplo. Isso está nas questões morais, viu, gente? Porque a gente tem de querer tudo formado. O idoso chegou, esculhambou, falou: respeito não, a senhora vai ouvir. Vai ouvir. Porque quem ouve é o espírito, não é o corpo. A mesma coisa é a criança. Por que a criança dá tapa na cara do pai? Porque o pai não sabe ensinar, ela dá tapa também nela. Isso aqui é para você sentir. É assim que se educa. O espírito, ele não tem condição, muitas das vezes, de ouvir pela palavra. Ele tem que sentir. A mesma coisa: eu vou entrar em acordo com meu filho. Entrar em acordo? Para quê? A gente tem que entrar em concordância para ter. Não, olha, a coisa, pelo menos a coisa funciona assim comigo, viu? Olha, meu filho, você já teve isso aqui também é meu, porque eu também sou filha de Deus. Né? Não, eu tenho que dar tudo ao filho. Quer dizer, levando a criança a uma situação que ele não vai ter amanhã. Não vai ter. O que é isso? Isso é educação? Não é verdade? Isso é educação, não. O filho chega na rua, como eu já cansei de ver, uma criança de 1 ano, 2 anos, se espelhar, chega na cara da mãe, pá! Você chega a ver os estralos. O que é isso? Meu filhinho! Meu filho! Eu olho para a cara dele. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Você quer ver uma questão que outro dia, até um psicólogo estava falando, eu até achei dele uma postura bem inteligente. Quando ele disse assim: estamos numa era onde os pais hoje, quando querem fazer alguma coisa, os filhos querem outra, eles dizem assim: fulano, vamos entrar em concordância, vamos negociar. Negociar com o filho? Pai que negocia com o filho está submetido ao filho. Filho é filho, pai é pai. Enquanto mijar no pinico, desculpe a expressão, ele tem que obedecer. É por isso que a questão do espírita, ele peca. Porque quando uma mãe, que ela segue a doutrina espírita, e os seus filhos
fazem a revelia e ela quer educar os filhos dos outros, paciência. Paciência. Olha, meu filho, enquanto você estiver mijando no meu pinico, você vai. Venha com a cara grande, venha arrastando. Você vai, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha consciência. Hoje você não está querendo ir devido às suas próprias conquistas. Claro, às vezes o espírito não gosta, problema dele. Mas se Deus me deu a autoridade de estar com você, você vai ser o que eu quero. Quer você queira, quer não. Não é verdade? Quer você queira, quer não. Ah, mas eu vou mudar. Vem chorando. Chega aqui, passa. Chega aqui, passa o choro, passa a cara grande, passa tudo. Oh, porque quando quer que os pais, olha aí, vamos trazer novamente a questão. Quando quer dos pais o amor, porque, gente, a lei é de solidariedade. Antes de sermos pai, mãe, filho, somos irmãos. Então sempre queremos algo do outro, não é verdade? Sempre queremos do outro o agrado, né? Sempre queremos do outro algo que ele nos dê, do nosso interesse. Enfim, queremos sempre algo do outro. E por que não vai se obedecer a quem ele quer ver? Eu vou trazer meu filho se ele querer, mas não está sob sua tutela? Não deixe, quer dizer, ele não quer vir para a instituição que vai o ajudar, e até o próprio pai e a mãe, a desfazer certas obsessões, né? Mas deixa ir para os shows, né? Deixa ir para as baladas, não é verdade? Mas ele não quis vir, o que é que eu vou fazer? Não faz hoje, mas faz amanhã, não é verdade? Não faz hoje, mas faz amanhã. Ah, Luciana, mas você fala as coisas que você ofende. Bom, eu costumo sempre dizer isso à minha mãe. Eu costumo sempre dizer isso à minha mãe.